Oi, gente! Bom dia! Começando o nosso primeiro dia dessa semana tão linda que nós preparamos para vocês com tanto carinho, a Semana da Educação Emocional, onde nós vamos trazer muito conteúdo, onde nós vamos trazer muito conhecimento para vocês. Já vou pedindo um favor para vocês. Quem tá lá no grupo do Telegram, vai lá, avisa para todo mundo que a gente já tá aqui, que a gente já tá ao vivo. Vou avisando aqui junto com vocês. A nossa semana é uma semana preparada com muito amor, com muito carinho. Bom dia, mãe. Tô pretinha. Com muito carinho, com muito amor, com Oi, conteúdo. gente, tudo Opa, bem? entrei aqui sem querer. Vai lá no Telegram pra mim avisar o pessoal. Quem aí é nossa, já é nossa aluna, já é nossa educadora parental, já é nossa conhecida de casa, vai lá no Telegram pra mim e pra Ju, avisa todo mundo que a gente já tá aqui ao vivo, já vai colocando no direct de vocês. Gente, que seja uma semana abençoada. Eu já vou chamar a Juju para participar aqui junto comigo, pra gente poder já começar começando. Pronto. Ação pra Ju. Vamos ver se ela vai entrar. Gente, bom, vou me apresentando enquanto a Ju tá aceitando ali a minha solicitação de para participar. Acho que ela já está conectando. Oi, Pronto. Ju, bom dia. Bom dia, Ju. Bom Tudo bem? dia. Tudo bem, Tudo pessoal? Bom ótimo. dia, com tudo certo? Ju, eu ia me apresentar para a gente já poder começar, né? Para a gente já Uhum. trazer todo esse conhecimento que a gente já está ansiosa para passar para todo mundo. Gente, Isso. o meu nome é Juliana Petterli. Eu sou uma das idealizadoras da Maria Colher. Eu sou formada em administração de empresa, PNL, e possuo diversas formações na área da educação parental. E a minha principal função, com certeza, é ser mãe da Gi, do Matheus e da Duda. É essa o meu mestrado, o meu doutorado, a minha atuação prática com criança e adolescente. E agora eu posso considerar criança, pré-adolescente e adolescente. É dentro da minha casa, dentro da minha família. E o que eu desejo para esses três, eu desejo para o mundo. Juju, pode se apresentar. E aí, gente, bom dia novamente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jupira. Quem fica aqui fazendo as lives é a Ju, então vocês têm mais contato com a Ju, né, no dia a dia. Mas eu fico aqui atrás dos bastidores. E eu tenho essa sócia linda, maravilhosa, que eu agradeço muito a Deus. Tenho três princesas lindas também, a Maria Eduarda, de 9 anos, a Ana Helena, de 7 e a Karina, de 4. Então a gente brinca que a gente pensa nos nossos cursos, formula as nossas ferramentas, pensando nas nossas 6 crianças, porque é um laboratório que a gente tem. E a gente pratica muito com as nossas crianças. E pensando em tudo isso, eu e a Ju, a gente estava desde o final do ano passado que a gente começou a conversar sobre essa semana da educação emocional que a gente queria organizar para vocês, porque a gente vê o quanto desafiador foi lidar com as nossas questões, com as nossas crianças dentro de casa, e amigas também, facilitadoras, as nossas educadoras trazendo várias questões para a gente também. E a gente sabe o quão desafiador está sendo para as crianças e para os adolescentes também passarem por tudo isso. E a gente se sente na obrigação, né? A gente fala que o nosso servir é muito grande, então a gente precisa de passar conteúdo, algo muito bom para essas profissionais, para essas mães, para que todo mundo consiga passar por tudo isso de uma forma mais tranquila, mais equilibrada e que a gente vai entrando nesse novo mundo, que a gente não sabe muito bem como é que vai ser, né? E pensando em tudo isso, a gente tá aqui nessa semana. Finalmente chegou a semana, né, Ju? E a gente Nossa. pensou com tudo. Ia ser em janeiro, aí algumas coisas começaram a não dar certo, aí a gente cancelou e passou para agora. E com muito carinho, muito amor, nós estamos aqui. Muito feliz com todas vocês que estarem aqui. Vai compartilhando pra gente a live, tá? Põe um coraçãozinho aqui pra gente, chamando as pessoas para assistir, porque vai ser uma semana muito boa, onde a gente quer passar muita coisa para vocês, muita informação para vocês, tá bom? E para começar, a Ju vai trazer uma metáfora
que ela adora essas metáforas, adora contar histórias. E ela escolheu uma bem linda para vocês, ela vai contar aqui para vocês um pouquinho. Antes de contar, eu só quero dar um recado rapidinho, que é o seguinte, pessoal. Assim que acabar a live, a gente vai mandar para vocês um caderno para que vocês possam seguir todas as lives que vão vir. Então, vai ter um resuminho da live de hoje, vocês podem ficar despreocupados. A gente vai mandar pelo e-mail, a gente vai mandar lá no grupo de Telegram. Quem não receber pelo e-mail, não receber pelo grupo de Telegram, chama a gente aqui, que a gente orienta vocês no privado, para que vocês possam receber. E a gente decidiu aqui, né, Ju, antes da live também, que a gente vai trazer para vocês uma surpresa no final disso tudo. No final de todas as lives, eu vou mandar, eu falo porque eu vou estar aqui todos os dias. Eu vou passar uma frase para vocês. E no domingo, a gente vai orientando vocês aqui ao longo da semana para que vocês possam mandar essa frasezinha para a gente. E todas as pessoas que mandarem as frases para a gente vai sortear na segunda-feira, dia 8, uma vaga para ser nossa aluna. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer presentear as pessoas que estiverem aqui, que estiverem conosco ao longo de todos esses dias, se dedicando, são 7 dias, 8 dias de estudo. Eu acho que merece receber um reconhecimento, merece ganhar alguma coisa além de nós. Então, a gente vai sortear e a gente ainda vai pensar se a gente vai trazer mais alguma surpresa, né, Ju? Ao longo de todos esses dias, a gente vai contando para vocês. Mas, gente, eu quero contar para vocês a história do menino que consertou o mundo. Um cientista, ele vivia preocupado com os problemas do mundo e ele estava resolvido a encontrar meios de diminuir esses problemas. E ele passava os dias no seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, o seu filho, uma criança de 7 anos, entrou na sala disposto a ajudá-lo a trabalhar. Vendo que seria impossível fazer a criança mudar de ideia, o pai procurou algo que pudesse distrair a atenção da criança. A criança de 7 anos, ela é perguntadora, ela fala um monte de coisa. E o cientista queria se concentrar na sua intenção de poder mudar o mundo. Até que ele se deparou com o mapa do mundo. E com o auxílio de uma tesoura, ele recortou o mapa em vários pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, e junto com o rolo de fita adesiva, entregou para o filho para que ele pudesse brincar. E orientou ele o seguinte: eu vou te dar um mundo para você consertar. Veja se você consegue. Você vai fazer tudo sozinho. Ele pensou que assim, ele ia estar se livrando do garotinho, porque ele não conhecia a geografia do planeta e certamente ia levar dias para montar o quebra-cabeça. Mas, para surpresa do pai, 1 hora depois, porém, ele ouviu a voz do filho. Papai, eu já fiz tudo. Eu consegui terminar tudinho. Para surpresa do pai, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Mas como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Espantado, o homem perguntou ao filho: você não sabia como era o mundo, filho? Como você conseguiu? E o menino respondeu: pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que eu me lembrei do homem. Eu virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando eu consegui consertar o homem, eu virei a folha e descobri que eu havia consertado o mundo. Eu acho essa mensagem muito linda e eu falei com a Ju que ela tinha tudo a ver com isso que nós queremos trazer aqui, com essa semana, com tudo isso que nós queremos trazer de conhecimento para vocês. Essa parábola, essa metáfora, a gente não sabe o autor, nós procuramos, nós não sabemos o autor, vai estar no caderno de atividade de vocês, nós vamos compartilhar. Eu acho que já é uma ferramenta
Já pode chorar, Cris. Já é uma ferramenta para vocês trabalharem com os pais, para vocês trabalharem com as famílias, para você que está aqui como mãe, para você que está aqui como ouvinte, como uma curiosa, saber o que é educação emocional. Deixa eu ver o que essas duas estão aprontando para a gente. Já é uma parábola para nos fazer pensar, já é uma história para nos fazer parar e refletir que a gente quer tanta coisa, e às vezes a gente esquece de olhar para esse mundo que está aqui dentro da gente e esse mundinho que nos cerca, que são os nossos, né? E é por onde a gente pode começar. Então, tudo que nós trouxemos aqui, tudo que a gente vai trazer para vocês, é para começar a olhar para dentro de nós primeiro. Eu sempre ponho a nossa mão. A nossa responsabilidade, o que está aqui é nossa responsabilidade. Olhar para a nossa responsabilidade, porque se a gente olhar para isso daqui, a gente começa a dar passos na direção de transformar o mundo. E eu acredito, e a Ju também, né, Ju? Sim. Nessa mudança e nessa transformação. E uma coisa que a gente fala muito, né, Ju, nas nossas formações, e quem já é nosso seguidor de algum tempo já sabe disso, que a gente fala do cuidar desse mundo interno, cuidar da gente, dentro da gente. Tudo começa por dentro, né? Tudo começa curando as nossas dores, curando as nossas feridas, olhando para cá. Um pouquinho que a gente faz aqui dentro, né? 1% que a gente faz por dia, porque de repente se a gente pensar numa mudança muito grande interna, né? Nessa transformação muito grande, talvez a gente faça, nossa, é muita coisa, não vou conseguir por onde eu começar. Mas talvez se você pensar 1%, um pouquinho só a cada dia, você faz uma mudança muito grande dentro de você. E essa mudança muito grande dentro de você vai reverberar dentro da sua família, para os teus filhos, para o teu marido, vai para o mundo, né? Porque uma mudança dentro do nosso núcleo familiar, ela passa por diversos outros segmentos, não fica só aqui. E é isso que a gente fala muito. Olha pra gente. O ano passado, no final do ano, eu tive uma estafa muito grande. Foi um ano que a gente produziu muito, né, Ju? Das nossas formações, então a gente veio numa produção muito grande. E eu fiquei muito, por conta da pandemia, um ano sem ver meus pais, meu pai bem mais velho, minha mãe super grupo de risco. E aí, chegou no final de novembro, a gente não estava aguentando, estafa emocional, uma estafa espiritual, um estresse mental, tudo. Dei um tempinho. Por que eu dei um tempo? O tempo da empresa também afastei, porque eu não estava bem para cuidar das nossas educadoras, para cuidar dos meus filhos, para cuidar daqui da minha casa do meu marido. Então a gente realmente precisa de vir e mudar e trazer essa transformação para dentro da gente. Porque a educação emocional começa aqui dentro, começa dentro da gente. E aí é um momento que a gente vê o quanto que as famílias precisam da gente, né, Ju? O quanto que as famílias precisam do nosso trabalho. Porque imagina gente, todo o conhecimento que eu tenho, de repente eu tive uma estafa. Imagina uma família, uma mãe que não tem essa bagagem de conhecimento, como que ela está perdida? A gente vê o quanto de coisas que está acontecendo. E querendo ou não, os pais, né, a mulher, a mãe também, ela é o sustento, ela que sustenta um pouquinho, que traz esse equilíbrio dentro daquele núcleo familiar. Então a gente tem que olhar muito para essa família, para a gente ajudar para essa família, principalmente o tanto de coisas que estão surgindo, né, Ju? Aumentando muito o suicídio, depressão, que a gente vê o quanto que isso está aumentando em crianças. Aumento do número de remédio. Eu estava vendo um pouquinho antes de entrar uma lembrança, alguns anos atrás, no dia de hoje, eu começava um trabalho numa escola, que foi uma escola de vida para mim. E uma das coisas que me assustou, um ponto negativo quando eu trabalhei nessa escola, era o tanto que os nossos adolescentes, os adolescentes ali usavam medicação, usavam remédio sem nenhuma necessidade, simplesmente para se aquietar, simplesmente para fazer uma cobertinha em cima daquilo que eles estavam sentindo. E assim, dentro de todos os lares, o 2020 ele veio, eu não digo para trazer nada, ele veio para evidenciar tudo aquilo que estava acobertado dentro das famílias, ficando dentro de casa, ficando dentro, todo mundo se voltando mais para o seu interior, para o seu ser. As nossas emoções, elas não aguentaram mais e elas explodiram. E dentro do núcleo familiar, dentro de todas as famílias, nós temos sim muitas questões acontecendo que talvez há um tempo atrás fossem inimagináveis. Porque não se falava sobre isso, porque a gente não tinha tanto acesso à informação, porque as pessoas eram muito mais recolhidas, muito mais reprimidas nas suas emoções, passavam a vida toda tentando lidar
de verdade com essa emoção, mas sem fazer a menor ideia de como fazer isso. Então, realmente, hoje nós encontramos dentro da dinâmica familiar muitos perigos, muitos problemas. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa boa, sim, mas nós temos, sim, muitos pontos onde nós podemos atuar, onde nós precisamos atuar. Como a Ju disse, né? Um aumento de depressão, um aumento de casos de suicídio entre crianças. Quando no mundo que nós iríamos imaginar crianças pensando em tirar a própria vida, adolescentes no auge da sua jovialidade, no auge da sua vida, pensar em acabar com a dor e o sofrimento que são passageiros, tomando uma decisão definitiva, que é romper com a sua própria vida, o uso de remédios de uma forma totalmente indiscriminada, remédio em cima de remédio, e aí a gente vê o quanto as famílias estão gritando por socorro, gritando por esse oxigênio, e nós podemos ser instrumento de trazer esse oxigênio para as famílias. E aí, eu acho que não tem como a gente falar de educação emocional sem a gente fazer esse passeio pela mudança de gerações. Se nós formos olhar hoje, nós que estamos aqui, as crianças que convivem conosco, pegar o exemplo da minha casa, se eu for olhar o Everson e os nossos filhos, nós temos aqui 3 gerações. E rapidamente, dentro dos nossos estudos, a gente estava vendo, em 2025, gente, daqui 4 anos, nós já temos uma outra mudança de geração. Então, nós temos aqui, nós precisamos falar um pouquinho, nós precisamos fazer esse passeio pelo quanto uma geração é completamente diferente da outra e o quanto isso traz de muros dentro de uma família, porque um não entende o outro, não consegue compreender aquilo que o outro está falando. Sim, Ju. E a gente vê, a nossa geração, né, dos pais agora, é o intermédio, né? Porque a gente veio de uma geração, assim, com os nossos pais, né? Os avós dos nossos filhos assim, os nossos bisavós também, vêm de uma geração onde, como que é a educação? E como que não é só a educação, como que eles são acostumados também a lidar com a vida, a lidar com o trabalho, N coisas. Relação, assim, é o comando. Eles gostam do controle, do comando, da obediência. Né? Então, nós somos criados assim e a gente escuta, isso deu certo. Isso deu certo porque você foi criado assim. E aí você vê hoje em dia, principalmente na rede social, o quanto de maneiras de se educar, o quanto que a rede social está trazendo outras maneiras de se educar. Esse pai e essa mãe, no meio disso, intermediando tudo isso, não sabe se escuta os pais, né? Que ela também teve essa vivência, que ela deu certo, então ela também acredita naquilo piamente. E todas as outras informações que vão vindo, e os filhos diferentes. Né? Os filhos sendo essa nova geração, essa geração Z, essa geração alfa, que é completamente, eles gostam muito da liberdade, completamente tecnológicos, né? Vindo nisso. Como lidar? Como lidar com essa geração que é extremamente argumentativa? E junto que nós não fomos educados a conversar sobre as nossas emoções. Né? E o tempo todo... Ju, só fazer uma ressalva, eu vi porque eu estou acompanhando aqui também o nosso e-mail, eu estou acompanhando o Telegram. Tá. Tem uma pessoa comentando, ela mandou um e-mail agora, que ela está vendo a imagem, mas não está ouvindo o som. Acho que é Fernando o nome dela. Fê, se você tiver de alguma forma por aqui, não tem como a gente responder os e-mails agora, mas a gravação, a live vai ficar gravada, tá todo mundo escutando normal, deve ser algum problema na conexão dela, depois a gente responde. Então, gente, se por acaso algum de vocês cair, a nossa conexão aqui tá toda normalzinha, tá todo mundo nos ouvindo direitinho. Se alguém cair, a live vai ficar salva, a gente vai baixar ela aqui, a gente vai colocar no YouTube depois, porque facilita para quem quer ver mais tarde. Mas as lives só ficam salvas até o dia 12. Depois, só a live da Elisama que vai ficar aqui no nosso perfil. As outras aulas, elas vão ficar disponíveis somente para os nossos alunos. Tá bom? Então, gente, obrigada que vocês estão colocando aí para ela sair e entrar de novo, tá? Gente, olha só. A questão é o seguinte. Eles estão falando sobre a questão da mudança de gerações. Sempre vão haver mudanças de gerações. Nós estamos aqui, nós passamos no caderno de atividades que nós vamos mandar para vocês vão entender um pouquinho quando que começou a ser catalogado, né, essa geração, o que acontece para que se tenha uma mudança de geração.
que a gente quer que vocês entendam? Nós somos uma geração. E o que caracteriza uma geração? Caracteriza o perfil de personalidade, o modo que foi criado, a forma como os pais, a dinâmica familiar, como os pais trabalhavam. A mãe trabalhava, o pai só que trabalhava, os pais ficavam em casa. Então, ó, é a Fernanda que não está conseguindo ouvir, gente. Então, avisa ela, por favor, que é com ela só o problema. E fala para ela entrar e sair de novo, porque depois vai dar tudo certo. E aí, cada geração, ela tem um conjunto de características que é único, que é próprio dessa geração. Então, a nossa geração teve esse conjunto de características que a Ju trouxe, né? A dinâmica familiar foi de uma forma, a educação foi muito mais rígida. As nossas mães estavam começando a sair de casa para trabalhar, mas ainda era muito submissa ao homem. O pai era muito mais... Ju, só um minutinho, assim, te cortando rapidinho. O momento histórico também é muito importante, Isso. né? Que marca essas transições de geração. Pode continuar, desculpa. Isso aí. O momento histórico é muito importante. A quantidade de filhos dessa família, se eles estudavam, se faziam uma faculdade ou não, tudo isso tem a ver com essa mudança de geração. E quando a gente está falando das crianças atuais e dos adolescentes atuais, nós estamos falando, os nossos adolescentes fazem parte da geração Z. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que é a geração Z, esses adolescentes, eles são muito mais pragmáticos, eles são realistas, práticos, eles buscam satisfazer as suas necessidades, eles são adeptos de um pensamento lógico, eles são autodidatas, então eles aprendem muito sozinhos, eles começam a pesquisar ali e aprendem. Eles são responsáveis, apesar da sociedade ter esse julgamento com relação ao adolescente, né, de que não tem responsabilidade, mas é uma geração muito mais responsável, muito mais atenta a tudo que está acontecendo em torno dela. Essa geração Z, esses adolescentes que estão aí hoje, né, os nossos adolescentes de hoje, eles são uma geração indefinida. Eles gostam dessa questão de não se definir, de não colocar rótulos. Então, eles são uma geração, essa discussão que estava agora em torno do pronome indefinido, ela já estava sendo estudada por estudiosos que pesquisam sobre as gerações há muito tempo. Então, em 2017, a gente pegou uma reportagem, uma matéria, nós estávamos estudando sobre as gerações, essa matéria falando sobre a geração Z é de 2017, então já está fazendo aí 4 anos. E agora que nós estamos nessa discussão do pronome indefinido, amigues, né? Essa geração que não fala amigo ou amiga, que quer ser tratado como eles se veem. Então, eles não têm definição de gênero, eles não gostam de ser rotulados como uma classe, não gostam de ser rotulados pela sua idade. Eles podem até não concordar, eu convivo muito com adolescentes, eles podem até não concordar, não quererem usar, mas eles exigem que a gente respeite quem quer usar. Então, essa é uma característica muito forte dessa geração. Eles são conversadores, eles gostam, né, de conversar, de dialogar com pessoas que falam a mesma língua dele, que entendem e que agregam para eles. Então, é muito curioso isso. Se você sentar com os adolescentes com ouvidos abertos a escutar, você vai ver o quanto eles vão falar, o quanto eles vão trazer de diálogo interessantíssimo para todos nós. Você quer falar, Ju, alguma coisa com relação a isso que eu estou falando? Ou tá tudo bem? Não, tudo bem. Ju é uma geração que ela é autêntica, né? Então ela liga muito pro eu dela. Ela é muito autêntica. E é uma geração que é colaborativa, né? É uma geração, quando ela é bem escutada e bem trabalhada, é uma geração colaborativa. Ela é individualista no sentido que ela olha para ela do eu dela e quer viver o eu dela. Então é uma geração que gosta de experimentar, tá, gente? Nós não estamos falando nada aqui se é certo ou que é errado. Nós estamos falando características dessa geração, tá? Nós estamos falando características dessa geração. Eu acho interessante a gente começar a ver características dessa geração, porque a gente começa a rotular menos, principalmente os nossos adolescentes, que é uma geração vinda de adolescente aí, né? Porque quando a gente começa a estudar essas gerações, a gente entende mais e rotula menos. Eu acho interessante a gente trazer todos esses conceitos de geração. Por isso, muito que a gente falou, são lineares, é linearidade, é tempo, é histórico. Então, existe sim isso na humanidade.
Então, são coisas que a gente tem que olhar. Pode E continuar, eles Ju. são uma geração, Ju, que eles se mostram por inteiro. Se você convive com um adolescente, se você entrar na rede social dele, você vai ver que ele tá ali, ele não tem medo de se expor. Isso assusta os pais, isso assusta os professores, porque se ele tá com um problema, ele vai te deixar saber lá na rede social que ele tem um problema. Ao contrário de nós, por exemplo, é muito nítido quando a gente analisa por esse ponto. A gente entra na nossa rede social para expor o que é belo, o que é bonito. É uma característica da nossa geração. A gente é mais recolhido ao nosso interior, a gente tem um pouco mais de cautela com aquilo que a gente vai mostrar. Uma geração que foi criada muito no medo, a nossa, né? Que não pode contar tudo para o outro. Eles não, eles são a geração da verdade. São a geração que se mostram por inteiro, são a geração que gostam de se sentir pertencidos, por isso que eles têm os grupos, por isso que eles têm os fã-clubes, por isso que eles têm o ídolo que eles gostam. Então, eles gostam de estar dentro de uma comunidade. Por isso, eles gostam muito de fazer parte de algo, né? Se conectar a partir de um ponto com outras pessoas. E eles são, sim, eles têm uma comunicação diferente. Os nossos adolescentes se comunicam através de emoji. A Gi morre de rir de mim quando eu uso emoji, porque a nossa geração usa o emoji. A Paty colocou uma florzinha aqui pra gente. Eu coloco a florzinha quando eu quero mostrar uma florzinha. Aquela carinha de beijinho com os coraçõezinhos em volta, quando eu gosto muito da pessoa. Ela morre de rir de mim, ela fala que aquilo é deboche. Eles tentam me ensinar, eu sento com eles, eu falo, então me ensina. Eu não consigo aprender a usar o emoji como eles, porque é uma linguagem deles. Eles se comunicam através de emojis, se comunicam através de GIFs, se comunicam através de meme. É totalmente diferente de nós. E aí, quando a gente fala isso, a gente começa a ver o porquê que dentro de uma família aparentemente normal, e nós vamos falar disso mais pra frente, né? Que não tem absolutamente nenhuma disfunção, que não tem absolutamente nenhuma patologia, a gente começa a ver muros crescendo. Muros a partir dessa incompreensão do que o meu filho está querendo dizer, do que o meu filho, da minha criança está querendo demonstrar. Então, essa geração de adolescentes, eles não vão consumir balela, eles não vão consumir, o tempo deles é muito precioso, eles vão consumir o que é verdade, o que é por inteiro. As propagandas, olha como as propagandas mudou. Você não pega um jovem desse falando para ele que uma coisa é saudável se ela não é. Você vai se conectar muito mais, já que você está chegando agora, fica aqui. Perdeu alguma coisa, depois você assiste a partir desse ponto, não tem problema, tá bom? Então, os nossos adolescentes, eles vão se conectar com aquilo que eles olham através dos nossos olhos, enxergam a verdade. Então, não adianta você ir para ele falando que gosta de trabalhar com adolescente, falando que é um prazer para você estar ali, se não for um prazer para você estar ali. Eles enxergam através dos seus olhos, eles conseguem perceber você. Então, essa é uma geração muito verdadeira. E aí a gente entra já na geração alfa, que são as nossas crianças. Eu brinco, gente, a Dudinha é geração 2016. Eu falo que a geração 2016 nasceu com uma pilha extra. A Carolzinha da Ju também é, né, Ju? Geração 2016. É. Uhum, é. Eu falo que eles nasceram com uma bateria extra. Pode falar, Ju. Sim, são muito espertos. E é uma geração onde você, estudando nessas gerações, igual a gente trouxe aqui para vocês, é uma geração que começa em 2010. E aí, o que foi um marco em 2010? Foi quando lançou o iPad. Então, é uma geração, a geração anterior que a gente estava falando, que é a geração Z, que é dos adolescentes, é uma geração que ela veio sim nessa era tecnológica, mas também ela estava vindo, já nasceu na internet, enfim. Mas ela também vindo um pouquinho nessa transição. Agora, essa geração alfa, que começou em 2010, é uma geração que ela já está na era tecnológica. Então, é uma geração que ela já nasceu com iPad. Vocês veem como as crianças elas já vai com o touch do celular, elas já pegam tudo muito mais rápido em relação à tecnologia. E desde dentro da barriga, né, Ju? Já é uma geração que a gente viu os nossos bebês, as nossas criancinhas agora, nitidamente, perfeitamente. Eu, por exemplo, só fui saber se a Gi tinha alguma patologia ali, alguma coisinha de característica dela mesmo ao nascer. Eu não conseguia saber se ela tinha, eu só consegui descobrir o sexo. O Matheus, eu já vi ele inteiro.
E a Dudinha, então, as atuações mais simples que tinha, a gente já via ela perfeitinha, já via como que ia ser o rostinho dela. Então, é muito diferente as gerações. E aí, essa geração de crianças agora, essa maior conectividade também traz para ela um acesso muito grande de informação. Então, a gente espera que eles sejam indivíduos que sejam grandes detentores de conhecimento, tenham uma destreza tecnológica muito grande. E, por incrível que pareça, a gente fica pensando, o que vai ser dessa geração? Mas sempre tem um lado muito positivo, sempre tem um lado muito bom. Essa geração alfa agora é uma geração denominada como uma das gerações que vai ter maior preocupação com a saúde que já existiu. É uma geração que vai estar muito ligada à alimentação, a hábitos saudáveis, à atividade Sustentabilidade. física, sustentabilidade, o respeito ao outro e uma coisa muito interessante que eu vejo, Ju, é o quanto, dentro da nossa família mesmo, o quanto os nossos filhos respeitam as diversidades. O quanto eles não querem saber se é homem, se é mulher, o sexo. Eu vejo a cabecinha deles, o quanto é muito mais aberta a questões de sustentabilidade, a questões do meio ambiente. Então, tem sim um olhar criterioso, aquilo que vai se consumir, aquilo que vai se alimentar. Então, a gente só precisa lapidar essa geração, porque senão eles vão ser engolidos por toda essa tecnologia, não vão sair das suas casas, não vão brincar, vão ficar viciados em internet, e nesse conhecimento fácil, que traz um lado, sim, muito negativo, a gente sabe disso, e nós vamos falar disso ao longo da semana, mas hoje a gente está querendo mostrar para vocês o quanto uma geração se distingue da outra, e o quanto o nosso papel é importante para fazer essa ponte entre uma geração e outra. Por isso que a educação emocional é tão importante, né, Ju? Porque quando a gente fala de gerações, a gente... Só para fechar essa linha de raciocínio, tá, Ju? A gente está falando de seres humanos ali dentro. E a emoção, ela está sempre presente em todo ser humano. E só, assim, trazendo o que eu estava falando antes, que algumas pessoas pediram para eu voltar aqui, vocês entendem agora, depois dessa explicação que a Ju trouxe às gerações, vocês entendem que a gente está meio nesse meio, né? Nós somos intermediários, porque a gente veio de uma educação de pais, de bisavô, que tem as características de ser mais controlador, de ser dominador, da obediência, e agora nós tivemos filhos. Os nossos filhos é totalmente diferente do que de anos atrás, por conta dessas diferenças de tempo, de história, de geração, de linearidade. Linear, tá, gente? E aí você imagina, se eu pego a minha característica, né, da obediência e tento educar agora um adolescente que nós acabamos de falar, que é completamente voltado para o outro, para o respeito, para olhar para as suas necessidades. Se eu pego essa característica de obediência para educar uma criança que tem um potencial intelectual muito maior. Eles não são necessariamente mais inteligentes, mas por conta de todo esse acesso à tecnologia, eles têm sim um potencial intelectual muito maior. Gente, não vai funcionar. Não é que não é bom ou ruim, a gente não está nem falando disso, não estamos nem entrando nesse termo de discutir se é certo ou errado, se é bom ou ruim. A gente só quer que vocês entendam que simplesmente não vai funcionar. Ontem à noite eu fui ao banheiro tomar banho, quando eu voltei, Maria Eduarda estava deitada na sala e já se conectou ao YouTube, sozinha. Ela tem 4 aninhos, ela não sabe ler. Ela ligou a televisão, achou o canal de YouTube que ela queria. Eu falei, como você fez isso, filha? E ela me mostrou. Então, é algo inimaginável. Há algum tempo atrás, uma criança de 4 anos que não sabe ler, conseguir dominar, se localizar dentro de uma Smart TV. Então, eles têm um potencial muito grande. E se você for com essa criança com eu falo e você obedece, eu mando e você respeita. E com esse conceito de respeito que nós fomos criados, que é o mais velho fala, quem está aqui em cima fala, e o abaixo abaixa a cabeça e obedece, a gente não vai acessar essa geração. A gente não vai conseguir dar passos na direção de uma educação respeitosa. E é ali, né, Ju, que a gente entra. Imagina, dentro de uma escola, a gente não vê a escola acompanhar
as mudanças necessárias para essas gerações. A gente não vê uma escola pronta para lidar com esse adolescente. A gente ainda vê uma escola julgadora. A gente ainda vê uma escola que prende esse adolescente numa caixa que não deixa ele jogar para fora todas essas características que nós acabamos de trazer. A gente ainda não vê uma escola que mudou. Olha o tanto que a mudança de uma geração para outra é muito brusca. Se a gente for comparar a geração alfa com a Z, a mudança não é tão grande. Mas se a gente for comparar a geração alfa com a nossa, a mudança é muito grande. E a gente não vê a sociedade, a escola acompanhar essa mudança. A gente não vê que não possa ter, eu falo, a moda que te deixa leve não concorda que não possa ter, eu falo e você obedece. Então, a gente te convida a ficar aqui justamente conosco ao longo dessa semana, porque não é assim mais. Não é eu e a Ju que estamos dizendo isso. E a gente te convida a experimentar um outro olhar para a educação. Eu e a Ju, a gente não quer convencer ninguém a nada. A gente quer mostrar esse novo olhar para a educação, porque é isso que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão pedindo. E quando a gente diz uma educação respeitosa, onde a necessidade do outro é aceita e acolhida, nós não estamos dizendo que não existe margem. Nós não estamos dizendo que não existe limite. Muito pelo contrário. O rio sem margem, a gente tem que entender a educação dos nossos filhos como um rio. Os nossos filhos, as crianças e os adolescentes, eles são como um rio que nasce pequenininho, que vai se juntando a outros afluentes, que vai mudando de curso, enfrentando barreiras e diversidades até desaguar no mar da vida. E o rio, ele precisa de margem. O rio, ele precisa de limites. Se ele não tiver margem, se ele não tiver limite, ele causa estragos. Então, sim, a educação não tem que ser frouxa. A educação não tem que ser faça aquilo que você quiser, meu filho. Você tá tudo bem você fazer o que você quiser. Mas ela tem que ser consciente. Consciente que dentro desse núcleo familiar existem necessidades completamente opostas, necessidades completamente diferentes, ideias completamente diferentes, perfis completamente diferentes. E nós estamos aqui justamente para facilitar o entendimento entre esses perfis, entre as famílias. E aí, Ju, a gente começa agora a falar um pouquinho sobre o que é essa educação emocional, né? Que a gente tanto preza, que a gente tanto respeita, que deu o nome à nossa semana de educação emocional. Isso. Só completando o que você falou, gente, desculpa, minha menina entrou aqui. O que a gente fala da obediência é obediência diferente de respeito. Então, é trazer um equilíbrio na relação. Tanto relação de professora quanto aluno, de relação... Tá escutando, Ju? Não, tem um barulho. Você tá assim? Atrás. Não, desculpa. Ai, a Carol que entrou aqui. A Carol entrou aqui, Ju. Daqui a pouco eu peço pra alguém pegar ela, um minutinho, porque ela tá dando barulho. E assim, é esse respeito. E aí o respeito é uma mão dupla mesmo. Então, achar um ponto de equilíbrio. Olha, eu tô aqui, eu vou te falar da minha necessidade, para você falar da tua necessidade, e nós juntos vamos achar um ponto de equilíbrio, onde eu vou estar me sentindo respeitada e você também vai se sentir respeitada, né? E sim, existe uma hierarquia de mãe, filho, de professor e aluno. Existe sim essa hierarquia. Só que dessa hierarquia tem que existir os respeitos também, tá? Gente, assim, vai continuando, Ju, que eu só vou dar um jeitinho aqui, tá? E nós vamos falar muito sobre isso ao longo dessa semana, para vocês entenderem aonde a gente entra. Aonde entra o professor, aonde entra o educador, aonde entra os pais. E não existe uma coisa isolada da outra. Não existe eu estou aqui, o meu filho está aqui, o pai está aqui, o professor está aqui. Existe todos nós em comunidade acompanhando essas mudanças, todos nós juntos dispostos a fazer dar certo. Todos nós juntos, enquanto comunidade, dispostos a olhar para a criança e para o adolescente com respeito, para os pais com respeito, para o professor com respeito, para as necessidades de todos com respeito, e assim a gente vai conseguindo um resultado completamente diferente a partir de agora, com
com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Gente, o novo, ele assusta. O novo, ele assusta a todos nós. Então, os pais, eles, quando nasce um filhinho, quando nasce uma criança, eles estão lidando com algo completamente diferente. Porque hoje a informação nos deixa perceber, né? O acesso a tantas informações nos deixa perceber que nós temos uma mudança muito grande. Então, os pais, eles veem que a forma como eles foram educados já não vai funcionar tanto mais. É nítido isso. E aí eles começam a ficar assustados. Eles começam a ficar perdidos diante dessa nova forma de educar. E é aí que nós entramos com a educação emocional. A gente costuma dizer, né, Ju, que o respeito, a gente costuma olhar para o respeito do contexto, a gente costuma olhar para o indivíduo como um todo, a gente costuma olhar para essa emoção como uma caminha que forma a base de qualquer indivíduo. Então, se todas as gerações, independente da sua característica, for olhada com respeito por ela, com respeito pelas suas necessidades e com respeito pelas suas emoções, eu não tenho mais conflito. Eu tenho possibilidades de conviver com gerações diferentes. Eu tenho possibilidade de criar pontes entre cada geração. E aí que a gente traz esse conceito de educação emocional. E a educação emocional, ela não olha para a geração. A educação emocional, ela não olha com o olhar de julgamento. Quando a gente traz a educação emocional, a gente olha para a emoção. A gente para de criar barreira, a gente para de criar rótulo, a gente começa a se adaptar a todas as mudanças, a gente começa a se preparar para todas as mudanças e a gente começa a estar aberto a criar pontes entre a criança, o adolescente, o pai, a mãe, o professor, ao invés de a gente criar tantos muros. Gente, ela tá aqui ainda, tá? Ninguém me olhou pra eu conseguir chamar ela aqui. Então ela tá aqui quietinha, tá? Já tá rindo. E é isso, gente. É como a Ju falou, é a cama, né? A hora que a gente começa a olhar para a emoção, onde a gente começa a entender sobre isso, e é um processo, não é fácil. A gente fala que é como se fosse... A Carol do Box Cambalhota, que as escolas estão buscando entender. A gente vê um movimento muito grande, né, Ju? Da família, da escola, de entender tudo isso, de mudar. Ju, o ruído aí na sua casa tá muito alto. Por isso então, ó, gente, eu vou sair um pouquinho. Espera que eu vou sair um pouquinho, tirar ela que já volto. Então, Ju, vai segurando aí, gente. Pode desculpa, tá? Eu vou levando, tá bom. Porque realmente tá muito alto. Gente, quem tem filho sabe como é que é, né? Então, nós estamos aqui mostrando para vocês a nossa verdade, dando o nosso melhor. E pode acontecer alguma interferência, mas o importante é todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que a gente está aqui para passar para vocês hoje. Então, sim, nós percebemos um movimento muito grande que ainda está engatinhando, né? A gente percebe um movimento que ainda está começando, a gente percebe um movimento que vai dar certo, a gente percebe uma disposição muito grande das famílias em fazer dar certo. E a gente está colocando o quê aqui? Um pouquinho mais de força. Cada vez que a gente se dispõe a falar sobre isso, a gente traz um pouquinho mais de força para essa educação respeitosa, para essa educação acolhedora, para o nosso papel em construir pontes, ao invés de continuar erguendo muros entre uma geração e outra. Porque o problema está ali. Quando a gente olha para o adolescente e fala... Deus me livre, que menino desrespeitoso, que menino sem vontade. Na minha época não era assim. Eu ergo um muro enorme porque ele não está conseguindo ver como era na minha época. E eu não estou conseguindo ver como é a época dele. Ao invés de a gente criar pontes entre uma geração e outra, o que tem lá que eu posso aprender? E o que tem aqui que ele pode aprender comigo? E quando a gente se põe nessa posição de aprendiz sempre, nós ensinamos a criança e o adolescente a se colocar nessa posição de aprendiz. Então, a educação emocional, ela trabalha, acima de tudo, o reconhecimento das emoções como base para que tudo que a gente está vivendo, trazendo, seja diferente, como base para essa educação. A educação emocional, ela traz o respeito pelas fases de desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu percebo, a Elisama amanhã vai estar aqui, e a Elisama fala muito disso. Parece que a gente está sempre tentando brigar
com as fases de desenvolvimento. Parece que a gente olha para uma criança de 4 anos que biologicamente, pelo seu perfil de desenvolvimento, faz birra e não quer que ela faz birra. Por quê? Se é dela fazer birra. Então é muito mais nós adultos acolhermos essa birra, entendermos que ela é uma criança em desenvolvimento do que a criança parar de fazer birra. A gente olha para um adolescente que está se desenvolvendo, que está descobrindo o mundo, que está com a sua transição ali de cérebro, né? Que está com o seu cérebrozinho aprendendo. A gente fala sempre em linguagem simples, tá, gente? A gente não usa termos técnicos, porque a gente quer que uma criança de 5 anos entenda. Então, eu não vou ficar falando de sistema límbico, lobo frontal, nada disso. Daí vocês vão aprender dentro da formação, quem tiver vontade de entrar numa formação da jornada. Aqui a gente está trazendo de uma forma muito simples para que você saia hoje, olhe para sua criança, para o seu adolescente, por qualquer criança e adolescente que cruzar o seu caminho com um olhar diferente. E a gente olha para um adolescente com aquela dificuldade dele, um dia ele acerta, um dia ele erra. Um dia ele está bem, no outro dia ele está chorando. E começa a julgar, ao invés de olhar e pensar só pensar. Faz parte do processo da adolescência. O que eu posso fazer para facilitar isso? Isso é educação emocional. Então, a educação emocional, ela prioriza a tomada de consciência da família. A educação emocional entende que a família não vem com um manual, ela vem com uma dinâmica e a gente vai atuar dentro dessa dinâmica. A educação emocional, ela traz clareza para a família, ela traz conhecimento para a família, ela traz apoio para a família, ela visa lidar com a complexidade de cada família de uma forma humana, porque cada família é única. A educação emocional, ela visa ser esse ponto de escuta para a criança e para o adolescente, principalmente no que diz respeito ao método da jornada das emoções, né, Ju? Porque a gente está falando aqui, gente, de educadores parentais. Nós estamos falando de um nicho de trabalho de educação parental, onde as pessoas atuam dentro das dinâmicas familiares. Só que você tem ali educador emocional, educador parental, parentalidade consciente, disciplina positiva. São termos, são formas de se chegar a uma educação mais respeitosa. A Mária Colher utilizou dentro da jornada das emoções essa consciência emocional. A Mária Colher utilizou dentro da jornada das emoções as emoções como base e o trabalho direto com a criança e o adolescente para se atingir essa dinâmica familiar. Outras empresas, outros métodos já atuam direto com os pais. Outros métodos atuam direto com professores. Outros métodos atuam com a família em todo um contexto. Então, são formas diferentes de se trazer essa educação mais respeitosa. E dentro da nossa forma de trazer educação mais respeitosa, a gente entende por educação emocional tudo isso que nós estamos trazendo para você. Priorizar uma infância e uma adolescência com mais escuta e pertencimento, olhar para a família de forma mais humana, ser ponte entre o coração da criança, do adolescente e sua família, trazer mais empatia, esse olhar empático para a infância e para a adolescência. Essa é a forma que nós escolhemos atuar como educadores parentais com foco no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. E o que nós vamos trazer aqui para vocês ao longo dessa semana é como fazer isso. Como eu posso olhar para tudo isso que 2020 evidenciou, deixou tão nítido dentro das famílias, a falta de atenção, a falta de foco, a ansiedade, nós temos temas, a vulnerabilidade, os pais entrando em conflito com eles mesmos, né? E aí, consequentemente, reverberando isso para os filhos. Nós temos tantos temas, tantas profissionais extremamente competentes que nós vamos trazer aqui para vocês, justamente para mostrar que com diversas abordagens, porque cada uma ali trabalha com uma abordagem diferente, a emoção ela está sempre presente. A educação emocional ela é a cama de tudo, ela é a base de tudo. E como a gente começa a aplicar essa educação emocional dentro do nosso conceito, dentro do conceito das famílias, né, Ju? Isso, gente, desculpa, tá? Perdi um pedacinho do fio da meada aqui. Não, não tem problema não. Mas enfim, gente, eu acho que é isso mesmo que eu estava falando antes de sair. E pegando o gancho aqui da Ju sobre educação emocional. Ju, a gente tem um tempinho? Estou um pouco perdido o tempo. Já estamos no finalzinho da nossa live, mas a gente ainda tem a frase que a gente vai trazer para vocês. E aí a gente ainda tem esse fechamento
que eu quero trazer mais uma metáfora, falando metaforicamente, para vocês entenderem como a gente pode ser esse instrumento de transformação para as famílias. Isso. E assim, a educação emocional é tudo isso, gente. É a cama, é a base, né? Porque não adianta, não tem como a gente criar um adolescente forte, uma criança forte, pensando em ser adulto forte, se a gente não olhar para essa emoção. Porque ele vai criar uma casca, ele vai criar uma armadura. Mais para frente ele vai sofrer com tudo isso, se ele não se reconhecer, se não olhar as emoções. E olhar as emoções, trabalhar as emoções desde pequenininho, desde criancinha, né? Eu vejo a diferença. Eu sempre gostei muito desse mundo de emoção, sempre gostei muito de estudar emoções. Eu trabalho com as emoções mais ou menos há uns 5 anos. E a minha filha mais velha tem 9, a mais velha, a mais novinha tem 4. E eu vejo a diferença. Por mais que eu lia, né? Tinha conhecimento, mas o educar a Carol agora, com a bagagem toda que eu tenho, eu vejo a diferença entre as duas. E é uma sementinha que a gente planta. Sabe, a educação emocional você consegue levar para a criança desde cedo, desde novinha. Nós trabalhamos com as nossas ferramentas a partir de 4 anos, por conta toda da questão de maturação cerebral. Mas é uma sementinha que você vai regando todos os dias. E aí, lá na frente, a gente vai colher. A gente vai colher frutos muito bons disso, né? E a importância de passar isso para os pais. Né? Desde cedo, sim, a gente tem que olhar para as emoções das nossas crianças, e desde cedo, sim, a gente tem que olhar para as emoções dos nossos adolescentes. A Ju, Lu está pode seguir. perguntando se educação emocional é a mesma coisa que educação positiva. Lu, são termos. É isso que nós estamos trazendo. Aqui a gente quer desconstruir com vocês os rótulos. Tanto que as pessoas perguntaram tanto pra gente, a pergunta que a gente mais recebeu essa semana foi: vai ter certificado? Vai ter certificado? A gente falou não, porque nós não estamos aqui certificando vocês de nada. Nós estamos aqui expandindo a consciência de vocês para uma educação mais respeitosa, mais amorosa e mais empática. A forma como você vai escolher, a forma que você vai escolher para fazer isso é um termo. É uma escolha sua. Você pode escolher o método da jornada das emoções, você pode escolher disciplina positiva, você pode escolher parentalidade consciente, você pode escolher uma linha de psicologia, você pode escolher Montessori. A forma como você vai fazer é o seu caminho. Nós estamos aqui apresentando para vocês a importância de nós trabalharmos a educação emocional. A forma que você vai aplicar essa educação emocional na sua família é um caminhozinho. E para a gente já ir encerrando, eu quero trazer para vocês uma analogia, uma metáfora, para que vocês possam entender na prática a importância do trabalho de um educador parental e a importância da educação emocional e de nós sermos instrumentos e ponte para essa família, para que eles tenham um conhecimento, para que eles consigam ter uma rotina muito mais leve. Eu falo que, principalmente aqui no Brasil, todo mundo sabe o que é futebol. É impossível a gente não saber como que é. Você pode não gostar, você pode não simpatizar, mas você sabe que para ter um jogo de futebol tem 11 pessoas de um lado, 11 pessoas do outro, 2 gols e uma bola. E assim são as famílias quando a gente decide ter um bebezinho, se juntar um homem e uma mulher, ou enfim, a dinâmica que for, porque hoje nós temos que estar preparados para vários tipos de dinâmica familiar e que nem sempre você vai encontrar um homem e uma mulher cuidando de uma criança. Às vezes, sim, 2 homens, 2 mulheres, maternidades independentes, paternidades independentes, tudo isso faz parte do contexto que nós estamos temos que lidar na prática. E aí nós sabemos, então, que a família sabe que vai nascer um bebezinho, que ele vai ter algumas dificuldades, algumas adversidades, algumas belezas, muitas maravilhas quando a gente está lidando com esse bebezinho. E aí, num jogo de futebol, se você for convidado a jogar hoje, você pode não ser um craque, mas você vai saber que você tem que chutar a bola e tentar jogar para o gol. Isso todos nós sabemos. Mas lá na prática, na hora que a gente entra em campo, na hora que a gente vê a torcida gritando nosso nome, na hora que a gente vê um adversário que joga muito melhor do que a gente, na hora que o técnico lá do lado de fora está gritando com a gente, faz isso, faz aquilo, na hora que o companheiro do time acha que tem que chutar, o outro acha que tem que defender, a gente começa a ver os conflitos. E assim é dentro da família. Todos nós, enquanto famílias, entramos em campo para jogar contra um adversário, que é a fase do desenvolvimento do seu filho, a birra,
a escolinha, o primeiro ano de escola, a transição para a adolescência, a gente começa a conviver com outras pessoas e os ruídos são muito grandes. E em muitos momentos esses pais vão se sentir desesperados, por mais que dentro dessa família não exista nenhuma patologia, nenhuma disfunção. Vem ali uma chuva de repente na hora daquele jogo, você estava preparado para lidar com um campo lindo, num dia que nem estava muito quente, nem estava muito frio. De repente um jogador é expulso, de repente um jogador briga com o outro. Tudo isso, metaforicamente falando, acontece dentro da rotina de uma família. Entram pessoas, saem pessoas, perdem-se pessoas, vem uma pandemia mundial que ninguém estava esperando e entra dentro desse contexto familiar, muda a geração, entra numa fase de desenvolvimento completamente nova. Quem aqui lida com adolescente sabe o quanto é diferente você estar aqui com uma criança de 4 anos no seu colo, de repente você está com um adolescente já começando a descobrir os prazeres de se apaixonar, o quanto isso daqui deixa uma família falando, Senhor, o que eu vou fazer agora? Para quem eu olho primeiro? E aí, é nesse momento que entra o treinador lá no time de futebol. É nesse momento que vem o treinador, muitas vezes com um copinho de água, muitas vezes com um abraço, muitas vezes fazendo esses jogadores darem uma pausa, uma conversa no vestiário, às vezes um pouco mais firme, às vezes é só um acolhimento, um filme que eles passam que faz com que esses jogadores tomem um sacudão. Às vezes, dependendo da situação que o time de futebol está jogando, o treinador vem até com um cilindro de oxigênio, porque se for jogar na altitude, o jogador tem que ter um cilindro de oxigênio. E esse é o papel do educador parental. É de vez em quando chamar essa família e falar, ei, calma, vai dar tudo certo. É só um jogo, é só mais uma partida. Eu estou aqui com vocês, vocês vão superar. E não é sobre ganhar e perder, é sobre passar da melhor forma possível por esse momento que vocês estão vivendo aqui. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de quem está olhando de fora, analisando o contexto, não está envolvido emocionalmente com aquela situação, porque estar envolvido emocionalmente faz com que a gente também não haja de forma racional. E consegue olhar e falar assim, aqui, vai dar tudo certo. Calma, eu estou trazendo essa informação. E só que, olha que interessante, assim como lá no time de futebol o treinador não entra em campo, a gente também não entra. Lá no contexto familiar, o jogador dentro do jogo, ele que tem que bater o pênalti, ele que tem que cobrar a falta, ele que tem que manter o equilíbrio emocional. Assim também é com a família. Assim é com a criança, com o adolescente que a gente atende, com os pais que a gente vai atender. A gente não vai entrar em campo com eles. Nós não vamos fazê-los serem dependentes de nós. Nós vamos apresentar para eles uma outra visão desse jogo, uma outra visão desse adversário, uma outra visão desse desafio. Nós vamos ser um respiro, mas nós vamos ensiná-los a respirar por si só. Nós vamos ensiná-los a bater a falta, nós vamos ensiná-los a bater o pênalti, nós vamos ensiná-los a lidar com as expulsões, nós vamos ensiná-los a lidar com a derrota, nós vamos conduzi-los diante daquele cenário que eles não estavam. Aqui em casa chegou alguém. Não vou atender. Depois eu vejo. Então, nós vamos conduzi-los diante desse cenário que eles estão vivendo, que é completamente novo. É assim que a gente vai, né, Ju, atuar, é assim que nós vamos entrar. A inteligência emocional é como se fosse a caminha. Nós vamos trazer para vocês agora, ao longo dessa semana, muito conhecimento. A gente convida vocês a estarem aqui conosco, gente. Apesar de ficar gravado por um tempinho, só a live da Elisama Santos, que vai ser... Filha, fala com ela que a mamãe já vai. Viu, gente? Eu tenho uma adolescente aqui maravilhosa, que já vai lá me socorrer, que está aqui por perto, me ajudando, colabora. Só a live da Elisama, que vai ficar assim, para sempre aqui no nosso perfil, mas as outras lives ficam até o dia 12. Mas estejam aqui conosco. Esse momento, essa troca de energia, eu sei que muitas pessoas não vão poder assistir agora, só vão poder assistir depois, mas essa troca de energia, esse estarmos todos na mesma sintonia, na mesma direção, vai reverberar. Vai reverberar a nossa volta e vai reverberar para o mundo.
E é isso, meninas, que nós gostaríamos, meninas e meninos, que nós gostaríamos de passar para vocês hoje, né, Ju? Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui embaixo da live, vocês podem deixar nos comentários que a gente vem aqui tirar. Estamos lá no grupo do Telegram também, o dia todo, por isso que a nossa live é cedinho, para vocês estarem com a cabeça fresca, para a gente sair daqui refletindo sobre tudo isso. Vou mandar para vocês um resumo dessa live de hoje. Nós vamos mandar para vocês esse histórico das gerações, para que vocês possam entender. Vamos mandar essa metáfora que vocês gostaram ali, falando sobre consertar o mundo, né? Por onde que a gente começa. Vamos mandar para vocês o que é educação emocional, para vocês lerem, analisarem. O que vocês já praticam? O que você ainda não pratica? O que muda em você a partir de agora? E a frase que a gente quer deixar para vocês hoje é que se você quer consertar o mundo, comece consertando o homem. Comece olhando para o homem. Mas a frase vai ser essa. Se você quer consertar o mundo, comece consertando o homem. Que é a frase da nossa metáfora ali. Né? Tem mais alguma coisa, Juju, para falar? Não, gente, quero agradecer muito. E é isso mesmo, assim, o nosso papel quanto educador parental, quanto educador emocional, nesse momento é muito importante, é crucial. Eu costumo falar muito, nós vamos enviar, assim, o material por e-mail, tá? Eu costumo falar muito que a nossa responsabilidade social, responsabilidade enquanto ser humano, estar aqui para servir. E é um momento que sim, as pessoas estão precisando, as famílias estão precisando muito da gente, não dá para a gente ficar parado. Por isso, da importância também de toda essa semana que a gente quis trazer para vocês, toda essa semana de conteúdos. Tentam assistir o máximo que vocês conseguirem aqui com a gente, para não deixar acumular, né? Porque todas vão ser muito boas, assim, nós tentamos trazer ao máximo profissionais, igual a Ju falou no começo, de diversas áreas, com diversos pontos de vista, porque a gente, é o que a Ju falou, a gente não está aqui falando a nossa verdade, a gente não quer vender a nossa verdade. A gente está aqui trazendo informações relevantes para que vocês decidam como que vocês vão fazer e como que vocês podem ajudar. Então é muito importante vocês estarem aqui. Espero vocês. Uma ótima semana para vocês. O que precisar, é só chamar a gente pelo Telegram, pelo direct. Vamos estar por aqui. Ju, vai deixar algum post dessa... Vai ficar gravada, a live vai estar aqui. Daqui a pouco a gente coloca um post com uma frase falando sobre a live. Vamos mandar material para vocês. Essa semana, a gente já trabalha aqui no Instagram. Essa semana a gente vai morar aqui no Instagram. Vou dar todo o suporte para vocês. Tirar todas as dúvidas, porque a gente não quer ninguém saindo daqui com dúvida. A gente quer que vocês entendam o que a gente está trazendo e reflitam sobre isso junto conosco. Que amanhã, gente, 7h30 da manhã, nada mais, nada menos que Elisama Santos, com aquela voz dela maravilhosa, com aquele jeito delicioso dela de falar sobre comunicação não violenta, educação positiva, sobre os conflitos da nossa rotina de mãe, sobre culpa materna, vai estar aqui dando um show pra gente. Então venham, estejam aqui conosco. Estamos esperando vocês com o nosso coração aberto, cheios de amor. Vamos mandar o material por e-mail, pelo Telegram. E se alguém não receber, chama a gente aqui no direct. Depois de meio-dia, tá, gente? Vai chegar pra vocês. Chama a gente aqui no direct que a gente manda pra vocês. Tá bom? Isso. Não deixem de comentar, de deixar a opinião de vocês lá sobre a live de hoje, lá no post. Deixa pra gente saber se vocês gostaram, gente. Isso é muito importante pra nós. É um gás, ó. Lembrem-se, vocês carregam com vocês sempre cilindros de oxigênio. Toda pessoa que você encontrar, você pode abrir um pouquinho o seu oxigênio e colocar para ela. E quando vocês vêm aqui, comentam na nossa foto, curte aquilo que a gente posta, deixa um comentário gostoso, não é para puxar saco, não é para engrandecer o outro, é para ser instrumento, é para mostrar para o outro, olha, eu acredito em você, acredito no seu trabalho, toma um pouquinho de oxigênio a mais para vocês. E a gente aceita de todo o coração, tá bom? Beijo, gente. Beijo, com fala Deus. Tchau, gente, com Deus. Obrigada. Beijo.